Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos chegando. É o nosso curso Aprendizes do Evangelho, do Centro Espírita Semente de Luz, na cidade de São Vicente, estado de São Paulo, situado ali na rua João Ramalho 158, que por causa da pandemia trouxe esse curso para o Facebook, para o meio virtual, para não parar a atividade, para dar às pessoas esse suporte fundamental que é estarmos, vivenciarmos as nossas provas, as nossas expiações tão mais agudas nesse momento de transição planetária com Jesus. É um convite impossível de não ser aceito. Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, cristãs ou não cristãs, precisam estar com Jesus, não o Jesus físico, muito menos o Jesus instituições cristãs, mas o Jesus no que ele simboliza. Só as pessoas que viverem a transição comprometidas com a compaixão, com a fraternidade, com o amor, poderão ter êxito, vivenciar bem esse momento e ser aprovado na prova. Que assim seja para todos nós. Seja bem-vinda Cláudia, Mônica, Rosana, Silvia, Maria Moreira, Paula Fernandes, Adriana Chaves, muito bem-vinda Adriana, Fabiana Zeferino, Dilma Maria. É uma alegria estar com todos vocês, é um renovar-se, é um renovar de esperança, de fé, que a gente compartilhe esses nossos momentos, cultivando, estimulando uns nos outros a máxima lucidez, a máxima coragem para enfrentar o que quer que a gente precise enfrentar, e tanto a gente precisa enfrentar nesses tempos. Muito bem, vamos fazer a nossa oração para bem começarmos esse nosso estudo de hoje. Assente-se bem na sua cadeira, deixe-se penetrar de uma renovação, inspirando profundamente e recebendo na sua alma essa coragem, esse encorajamento, esse ganho de lucidez que só Jesus nos consegue proporcionar. Digamos com o nosso Mestre: Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, abrangendo toda a humanidade, toda a criação. O pão nosso, da alegria, da beleza, da justiça perfeita da vida, nos dá hoje. Perdoa, Pai, os nossos equívocos, os nossos erros, da mesma maneira que nós acolhemos e perdoamos os que se equivocam conosco. Não nos deixes, enfim, cairmos em tentações, recairmos nos velhos erros, e assim nos poupa de recolher a consequência desses erros, esses males que nós temos enfrentado ao longo da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, é uma alegria estar com todos vocês hoje. Hoje estamos no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É um capítulo fundamental para esse entendimento do que é a transição planetária, de como ela
se opera e principalmente da nossa atitude perante a transição planetária. Esse capítulo se liga ao capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo. Lá no início do Evangelho, se não me engano, capítulo 2, vamos ver. Não, nem é meu reino não é desse mundo, mas há muitas moradas na casa do meu Pai, capítulo 3. A gente entende melhor esse capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos, à luz do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, do meu Pai, já que nesse capítulo 3, Kardec, com auxílio dos Espíritos, nos informa que os planetas também têm a sua própria evolução, seus próprios ciclos, suas próprias etapas de crescimento. E aqui, nesse capítulo 3, ele vai enunciar, caracterizar cada um desses capítulos, dessas etapas de evolução do planeta, e anunciar, reforçar o anúncio feito em toda a codificação sobre a transição planetária. Por exemplo, em A Gênese, no seu capítulo final, capítulo 18, há uma mensagem muito rica sobre o caráter da transição planetária. Então, hoje vamos estudar o 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, remetendo esse estudo ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e ao capítulo 18 do livro A Gênese, também de Allan Kardec, que, para nos dar esse subsídio, fora muito conteúdo da literatura subsidiária, Chico Xavier, os livros vindos por Divaldo Pereira Franco, são muito ricos para que conheçamos esse processo e a nossa atitude que é necessária nesse processo. No capítulo 18, esse que nós vamos estudar, Kardec seleciona a parábola do festim das núpcias, aqui no item 1, que nos possibilita inúmeras reflexões sobre a nossa atitude perante a transição planetária, sobre a estratégia do alto para nos fazer acordar desse sono profundo e entorpecedor do egoísmo e do orgulho. Vamos lá? Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. São muitos os momentos do Evangelho em que a missão de Jesus é comparada a um casamento. Nós podemos, sem pretender palavra final sobre nada, muito menos sobre a interpretação dos textos sagrados, propor para você que esse casamento seja um casamento entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura. A religação do Filho ao Pai, que é proposta na essência por todas as religiões. Religião quer dizer religação. E essa religação, essa reunião, essa integração entre criatura e criador, céu e terra, filho e pai, pode tão bem ser simbolizada por um casamento, por um rei que vai celebrar o casamento, festejar o casamento do seu filho com a humanidade, seu filho que é o embaixador, é o símbolo, é o representante de Deus na terra, Jesus Cristo. Então, esse rei que a parábola enuncia
sugere claramente ser Deus. O filho do rei, claramente o filho de Deus encarnado na terra, Jesus. E essa noiva do rei, que a parábola não fala a respeito dela, é a humanidade toda. Já os convidados para a festa também somos cada um de nós, que se recusaram a esse casamento, a essa integração com Deus, com o Pai, com o amor, a abandonarmos o nosso egoísmo para a grande festa do amor que é Jesus Cristo na terra. Vamos continuar então aqui. Aqui ele diz, nessa passagem que a gente leu até agora, que o rei enviou servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. E o primeiro povo a ser convidado para essas núpcias, para esse casamento do céu com a terra através de Jesus, foi o próprio povo de Jesus, os judeus, não é? Como os judeus se recusaram maciçamente à religião oficial, o judaísmo, ainda considera Jesus um profeta como outros e ainda aguarda a vinda do Messias. Aqui, já sabendo de antemão o que ia acontecer, Jesus fala que aqueles que foram convidados se recusaram a vir para o casamento do céu com a terra. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Todos os animais que ele havia preparado, engordado para a grande festa, ele preparou. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Aqui é claro que essa recusa da humanidade a se religar com Deus pelo amor, abandonando o seu egoísmo, essa recusa tem como pretexto, tem como ilusões mais características da humanidade, o lazer, o prazer, a busca pela alegria descomprometida com o bem-estar do outro, com o que é certo, a busca do prazer a qualquer custo, mesmo que a custo da própria vida, como é o caso da bebida, das drogas. Ele aqui é representado por esses que não foram ao casamento do céu com a terra, o casamento da humanidade, da criação com o Criador, por causa da sua casa de campo, por causa dos seus projetos de alegria, de prazer, de lazer, descomprometido com qualquer aspecto ético, com qualquer aspecto solidário, o lazer e o prazer egoísta que compromete a própria vida em função dele. Mas também outra parte da humanidade é representada aqui na sua negação de Jesus, como o negacionismo é realmente um padrão de fechamento à vida. O primeiro se negou em busca do prazer e da alegria irresponsáveis, e outro ao seu negócio. O que o negócio o que o trabalho representa? Representa a busca da riqueza, a busca pelo poder, que é sem dúvida uma enorme motivação, um enorme campo de atividade que toma
a alma, toma a mente, toma o coração das multidões, fazendo com que elas não enxerguem mais nada, nada mais importante do que ganhar dinheiro, do que ganhar poder, do que ganhar fama. Esse projeto de poder e de dinheiro e de exaltação de si mesmo através da matéria, através do dinheiro, não é? Os dois grandes vícios, as duas grandes ilusões da matéria e do materialismo, o sensorialismo e o dinheiro, estão aqui representadas. Eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. Aqui então, além da parte da humanidade, da parcela da humanidade que se ilude com os prazeres, da outra parcela que se ilude, que busca exclusivamente poder, dinheiro, como se isso fosse a elevação da humanidade, como se isso fosse a realização dos potenciais humanos, a parábola descreve um terceiro grupo, talvez mais comprometido que os outros dois, envolvido com a violência, com a imposição do seu ponto de vista a qualquer custo. Aqui, sem dúvida, se enquadram todos os criminosos, os assassinos, os ladrões, os estelionatários clássicos, que tudo fazem para arrancar dinheiro, para arrancar a saúde mental, para arrancar a vida das pessoas, mas se estende para muito além desses bandidos mais evidentes, para alcançar os corruptos, para alcançar os insensíveis, aqueles que desconsideram e desqualificam o sofrimento alheio, aqueles que desprezam qualquer dificuldade dos outros, buscando exclusivamente, ou seja, excluindo os interesses e as dores dos outros, com foco somente nas suas necessidades, nas suas vontades, nos seus desejos. O campo da violência é amplo, profundo, multifacetado demais para nós restringirmos apenas nos assassinos e ladrões. Há assassinos que não matam o corpo, mas que sugam a alma das pessoas, inclusive em nome da religião. E há ladrões que roubam a esperança, que roubam a dignidade, que roubam o dinheiro público, que roubam a própria esperança dos desavisados, que esperam que a justiça de Deus se encaixe, se submeta à sua própria justiça. É sempre e ainda a arrogância, a prepotência, o orgulho e o egoísmo que são a base de todos os males da humanidade. Também aqui, esse orgulho, esse egoísmo é colocado na sua versão mais aguda, representado pelos violentos do mundo. Então, o terceiro grupo foi esse que se apoderou dos servidores e os matou para lhes ter feito vários ultrajes. Lembremos que os servos de Deus, muitos deles foram exterminados pelo comodismo humano. Lembramos aqui Sócrates, que dedicou toda a sua vida a ensinar e emancipar a juventude pela filosofia, e como não interessava ao poder estabelecido que a juventude tivesse uma capacidade de entendimento, um senso crítico, uma lucidez sobre as coisas da vida, os
poderosos do seu tempo o assassinaram, impingindo-lhe o envenenamento. Podemos lembrar de João Batista, que denunciou com toda a coragem, com toda a lucidez, os erros da humanidade no seu tempo, e especialmente os erros do próprio rei Herodes, acabando por carrear para si a ira da esposa de Herodes, que pediu-lhe a cabeça, e assim também foi assassinado. E lembremos também, além de Mahatma Gandhi, representante, mestre da paz, que foi também assassinado por fanáticos, por violentos, lembremos acima de todos de Jesus, que foi morto por uma conjunção dos poderosos do seu tempo, já que os poderosos são os mais acomodados, os que menos se interessam pela mudança, são aqueles que se veem beneficiados pela situação, ainda que injusta, ainda que violenta, ainda que ilusória do mundo. Então, nós aqui temos esses símbolos tão fortes que não servem apenas para os poderosos, apenas para os criminosos, mas que servem para todos nós, os iludidos pelos prazeres da vida, pelo dinheiro, já que os prazeres e o dinheiro juntos simbolizam todo o sonho de felicidade que seduz tanto a grande parte, se não toda, a humanidade, não é? O rei, continua Jesus na sua parábola, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Muito bem, aqui começa a sobrevir sobre os que buscam o prazer exclusivo, os que buscam a sua exaltação pelo poder desrespeitoso que desconsidera os outros. Começa a trazer a imagem Jesus na parábola do retorno que toda ação violenta, por ação ou por omissão, carrega sobre os violentos. Quando ele fala que o rei mandou seus exércitos exterminar os homicidas e queimar sua cidade, ele traz a noção clara da lei de ação e reação, da lei de retorno, que traz para todos aqueles que desarmonizam, que exaltam, que transbordam desarmonia, carregam antes de tudo a desarmonia para si mesmos, não é? Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. A destruição da sua cidade, o incêndio da cidade dos que foram chamados, os considerados homicidas, estão muito bem simbolizados nos povos da Judéia, da Palestina, que tanto sofreram, por exemplo, no Holocausto nazista, tanto sofreram invasões quanto invadiram uns aos outros, entrando nesse terrível círculo vicioso de vinganças mútuas entre judeus e palestinos, árabes e israelenses, que tem continuado tristemente até agora. Quando Jesus nos fala que Deus mandou queimar a cidade dos homicidas, é um símbolo para falar da dor que retornou para judeus e árabes que, recebendo tantas luzes dos céus, repudiaram-se, recusaram-se à religação da criatura com o Criador através do amor. É uma possibilidade de interpretação,
analise você se faz sentido e traga para a gente nos comentários outros pontos de vista que sem dúvida existem e que podem ajudar-nos a alargar esse ponto de vista, não é? O festim das núpcias está preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, disse o rei aos servidores, disse a Deus aos seus servos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, indo pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. O que aqui quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas, não importa o que tenham feito, recebem a oportunidade de se arrependerem, de perdoarem os erros dos outros, de se arrependerem dos seus próprios erros e de renascerem, como aconteceu nas figuras extremamente simbólicas de Paulo de Tarso, o primeiro perseguidor, assassino, torturador de cristãos, que conseguiu transformar a sua vida e se dispor a um trabalho maravilhoso de reconciliação com a luz, e a figura no campo feminino de Maria Madalena, que também, tendo colocado os seus talentos, a sua beleza, a serviço de um projeto de dominação, de poder e de dinheiro, também se transformou e dedicou a sua vida aos necessitados, aos excluídos, àqueles que eram atacados diretamente, exatamente na aparência, na beleza, os leprosos. O final de vida de Maria Madalena, maravilhoso, foi adquirindo o mal de Hansen pela convivência com os leprosos, a quem ela dedicou vários anos para o trabalho de disseminação da Boa Nova. Então, assim como Maria Madalena recebeu a lei do retorno, mas recebeu na luz, na proposição à fraternidade, à disseminação do amor, Paulo de Tarso também recebeu o retorno das suas violências, sendo o apóstolo que mais sofreu na carne a perseguição. Diversas vezes sofreu a punição das chibatadas, foi preso em cárceres, foi apedrejado sendo dado como morto. Inúmeros sofrimentos, ladrões, privações de todo tipo, incompreensões, perseguições. Ele sofreu torturas que, sem dúvida, podem ser vistas como a lei de retorno para ele que impingiu, em nome de Moisés e contra o Cristo, esses mesmos sofrimentos, padecimentos, torturas e mortes. Não é? Muito interessante. E vamos então continuar a parábola, que é muito rica e que nos traz enormes possibilidades que a gente vai procurando pontuar, sempre no sentido de estimular as suas reflexões e as suas interpretações. O rei entrou em seguida, logo depois que o salão ficou cheio, porque os seus servos trouxeram bons e maus que foram encontrados pelos caminhos, pelas encruzilhadas. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mais uma vez, cumprindo meu papel aqui, da estimulação, do oferecimento de uma linha de raciocínio sobre isso, há muitas pessoas que se aproximam, que entram, que têm um contato muito grande com a verdade,
conhecem profundamente a doutrina, as interpretações, têm o contato mesmo com luminares, mas ao invés de se iluminarem, de se deixarem contaminar pela luz, perseguem os luminares, se constituindo como novos Pilatos, novos Caifás, novos fariseus hipócritas. E isso a título do próprio cristianismo. São as pessoas que entram no palácio, que sentam à mesa com o rei e com o noivo, mas que o traem e o negam, constituindo igrejas com o fim exclusivo de montar sistemas de poder político, econômico, midiático, ou formas de organização para exaltar o ego. Então, onde quer que você frequentar, em termos de religião, fique atento à questão do ego. O Espiritismo não está isento disso, ainda que os projetos de poder, de mídia, de bancadas ligadas ao cristianismo sejam mais claramente apontadas em outras religiões, a obsessão pelo dízimo, esses projetos de poder político, econômico e de mídia sejam tão mais claros em outros lugares, a vaidade, os projetos de poder também acontecem nos palestristas que se tornam e se deixam idolatrar, nas figuras dirigentes das federações ou das casas espíritas que se deixam contaminar pelo poder, pela arrogância, e mesmo aqueles que apresentam intolerância com relação a outras religiões, aqueles espíritas que se imaginam ser o espiritismo o critério de salvação e não o que Kardec apontou a partir de Paulo de Tarso, a partir do mundo espiritual iluminado, como verdadeiro critério para a emancipação, para a redenção da criatura, que é a caridade. Ficou muito claro e Kardec instituiu como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, mas há muitos espíritas que ainda acomodados à sua cultura religiosa, certamente proveniente de outras vidas, mas inclusive ao interesse nessa vida mesmo, vivem como se fosse fora do Espiritismo não há salvação. Uma verdadeira blasfêmia contra Kardec, contra Jesus, contra Deus, não é? Que a gente fique alerta para os dilemas, para as armadilhas do ego, que sem dúvida ameaçam todos aqueles que permanecermos invigilantes ou que nos pretendermos isentos de quaisquer perigos. A vaidade, o orgulho e o egoísmo continuam sendo as grandes armadilhas para a alma humana, você não acha? Deixa aí nos seus comentários, diga pra gente o que você acha disso. O comentário de Kardec a respeito da parábola complementa muito do que a gente tem falado aqui. A sua explicação é longa, nós vamos pegar um trecho pelo menos. Nessa parábola, diz Kardec, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. As pessoas geralmente acham que a religião é uma coisa séria, uma coisa sisuda, austera, não é verdade? Uma festa. Para os primeiros convidados fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios
São o símbolo das pessoas no mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Não é? Era uma crença, então, entre os judeus que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material, política e militar. Era o mais comum entre os judeus ao tempo de Jesus que pensassem no Messias com esse aspecto. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens, superiores ao homem comum, consideram a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, a crença no Deus único. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro. Era essa dominação que Deus havia prometido a Abraão e que se espalharia pelo mundo todo através de Jesus. Não do Jesus, novamente, sempre ficar claro isso, não do Jesus humanizado, institucionalizado e hierarquizado das religiões e do cristianismo, mas pelo Jesus essência. Quando ele disse que ninguém vai ao Pai senão através dele, Jesus certamente falava do amor. Ninguém vai a Deus senão através do amor, não é? Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge, a nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Não é? As explicações de Kardec e depois dos Espíritos são maravilhosas para os nossos estudos. Kardec seleciona ainda mais um trecho dos Evangelhos, aquele primeiro da parábola do festim das núpcias, está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Kardec depois seleciona Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, onde lemos assim: Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? Então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então não interessa tanto o que nós proclamamos, mas sim o que nós realizamos, o que nós fazemos, não é? Outros trechos do Evangelho são citados aqui.
E nós precisamos pensar sobre esses momentos, sobre a transição planetária, sobre a nossa responsabilidade e as chaves para bem viver essa transição planetária. A respeito de qual atitude fundamental nesse momento, Jesus não deixa dúvidas a todos nós. Numa passagem dos textos sagrados, ele fala que no fim dos tempos, ou seja, nesses tempos que nós estamos vivendo, o Filho de Deus, ele mesmo, se assentaria no seu trono sobre todas as nações. E ali ele separaria os bodes das ovelhas, como separaria o joio do trigo, os bons e os maus, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Os que ele colocassem como ovelhas, animais obedientes, dóceis, ele proclamaria que eles estavam eleitos, escolhidos para viver a nova realidade, a realidade da fraternidade. Enquanto que o que eles colocassem à sua esquerda, representado pelos bodes, animais teimosos, cabeças duras, ele diria que haveria prantos e ranger de dentes. As trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes, simbolizam o que está ocorrendo agora na transição planetária e que vai acontecer ainda mais. Aqueles que serão remetidos a outros orbes, a outros planetas mais primitivos que o nosso, que habitam o espaço sideral, as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, ou seja, onde serão novamente conduzidos aos chamamentos mais enfáticos, pela dor, pelas provas e pelas expiações. Prantos e ranger de dentes. Não parece lógico? E ali, quando fez essa separação, na comparação de Jesus, tanto os escolhidos quanto os excluídos da nova terra, da realidade de fraternidade, perguntaram por que nós fomos escolhidos e os outros por que nós não fomos. E Jesus ali deixou muito claro o que ele espera de nós nesse momento, dizendo assim: porque eu estive com fome, eu estive com sede, e vocês me atenderam e vocês não me atenderam. Porque eu estive preso e hospitalizado e vocês me foram visitar e vocês não me foram. Porque eu fui refugiado e vocês me acolheram e vocês não me acolheram. Mas ambos os grupos se escandalizaram e falaram: quando foi que isso aconteceu? Porque nós não lembramos disso. E ali veio a chave luminosa. A cada vez que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar um dos pequeninos do mundo, foi a mim, Jesus, que vocês deixaram de ajudar ou ajudaram. Que nós lembremos dessa chave para todas as nossas atitudes nesses tempos de frio, de muitos desempregados, de carentes de todos os tipos, frente à pandemia, frente ao desemprego, e nos próximos tempos, onde haverá ainda mais crises, segundo algumas revelações espirituais, mais provações, mais dificuldades, que ainda colocarão em mais evidência a necessidade da fraternidade para todos nós. Pensemos a respeito disso, não é? E agora nós vamos então fazer as nossas trocas aqui pelas observações que a generosidade de vocês fizer trazer ao grupo. Vamos lá? Vamos ver o que cada um traz para a gente. Aqui nós temos muitos amigos que vieram depois daquele início onde nós pudemos citar alguns. Aqui nós temos Eduardo, Nancy, Adelaide, Bárbara, Miriam, Eliana, Lucilene, Sérgio, Daniela, Vera, Andréia Guedert, Andréia Salvatore, Francisca, Sônia, e Adriana Chaves nos lembra o seguinte: acumulai tesouros no céu, onde nem as traças nem a ferrugem corroem,
e onde os ladrões não minam nem roubam. Que lembrança luminosa da nossa amiga, não é? Nós que vivemos em função da matéria, em função dos prazeres, veja isso à sua volta, veja isso em você mesmo, se não é assim. Precisamos nos reprogramar, porque quem se junta àquilo que é perecível, perece também. Quem se vincula àquilo que permanece, àquilo que é eterno, se abrirá para a sua própria eternidade. Parece óbvio até, não é? Mas quebra pela estrutura toda a nossa programação que nos leva à dor e nos propõe uma nova programação de vida que nos leva ao Espírito. Vai da nossa liberdade aceitar ou não o convite de Jesus. Tão bem lembrado pela Adriana. Muito obrigado, Adriana. Adelaide pergunta se caiu. Não caiu aqui a conexão. Para mim, tá tudo andando bem. Não sei como é que está para vocês, tomara que tenha ficado. A Adriana também nos lembra assim: bem afirmam os espíritos que as maiores chagas da nossa humanidade são o orgulho e o egoísmo, e que nossos demais defeitos deles provêm. É uma afirmação que nós podemos verificar, ela é concreta. Analisem os problemas